Queridos irmãos, vamos então começar uma reflexão, uma série de exposições da carta de Tiago. Nós vamos ver quem é esse Tiago. Que Tiago é esse? Nós vamos ver quem é ele, porque tem vários Tiagos na Bíblia. Nós vamos ver quem é ele. E nós vamos caminhar nas exortações. A carta de Tiago, uma carta bem prática, uma carta voltada realmente a uma série de desafios que aqueles crentes estavam enfrentando. São crentes que estão espalhados por vários lugares daquele tempo, e Tiago tem a intenção de encorajar eles nas provações que eles passariam, tá bom? Então por isso que eu coloco aí, Epístola de Tiago, a fé perseverante e produtiva. Esse é o tom de toda a carta, Uma fé perseverante e produtiva. Vamos começar então falando a respeito desse Tiago. Então, acho que já está aí para você. Quem é o autor da carta? Nós temos 4 Tiagos. São várias referências que tem aí, fica tranquilo, depois eu vou colocar no grupo da igreja, e se você perder alguma, você pode copiar depois, tá bom? Mas nós temos aí 4 Tiagos que aparecem no Novo Testamento e que se cogitou serem os autores dessa carta. Quem é o autor da carta? Então, um desses 4 Tiagos aí. Vamos dar uma olhada rápida neles. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, Tiago, pai de Judas, que não é o Judas Iscariote. Temos Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E temos Tiago, meio-irmão mais velho de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, você já ouviu, talvez quando você era criança, os antigos falarem, eu ouvi por causa do meu nome, Tiago maior ou Tiago menor? Alguém já ouviu isso aí? Já ouviu. Então, hoje você vai entender por que é isso. Então, quem que é o Tiago maior? Quem que é o Tiago menor? Já dizendo, nenhum deles foi que escreveu essa carta, tá bom? Primeira coisa, os dois são apóstolos. Nas referências que eu coloquei, depois você dando uma olhada, no decorrer dos próximos dias, você vai ver que aparece no nome dos apóstolos 2 Tiagos, tá? Então, tem o Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de menor. O Tiago menor, o tal do Tiago menor. Então esse é o Tiago, filho de Alfeu. E tem o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse é o Tiago maior. Mas por que é Tiago maior e Tiago menor? Eu sempre tive essa dúvida, É simples. A ideia de maior não é que um é mais importante que o outro, nem que um é maior, talvez de estatura ou outro. Já se cogitou isso. Talvez uma das referências seria que o Tiago maior ele é mais alto, mais forte, e o Tiago menor é um pouco menor de estatura. Mas a ideia, na verdade, é que Tiago, filho de Zebedeu, ele é mais velho do que o Tiago, filho de Alfeu. Por isso que é maior ou menor. O maior é mais velho, é só isso. Então o maior é um pouco mais velho que o outro. Tá? E esse Tiago, o maior, o filho de Zebedeu, ele é o que é martirizado lá em Atos 12, 2. Em Atos 12, versículo 2, nós vemos que Tiago é morto à espada, provavelmente degolado. Então, é esse Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos apóstolos, discípulos de Cristo, que é morto lá em Atos 12, 2. Então, por causa disso, por causa da data em que a carta foi escrita, e o fato de que Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago maior, tinha sido morto, obviamente não foi ele que escreveu a carta. Nós não acreditamos em psicografia, Então não foi ele que escreveu a carta. Já tira aí. Mas nós ficamos com 3 outras opções, que é Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, pai de Judas. Nunca se levou realmente a sério, ou nenhum estudioso até hoje levantou a possibilidade de ser o autor da carta de Tiago, o Tiago apóstolo, menor, filho de Alfeu, e muito menos o Tiago, pai de Judas. Na verdade, Tiago, pai de Judas, o Novo Testamento tem muito poucas informações a respeito dele. Tá? Então a gente praticamente não sabe nada sobre ele, a não ser o fato de que ele era pai de Judas, esse sim dos apóstolos. Tá bom? E tem o Judas. Não tem só o Iscariotes, tem outro também. Então esse é o outro, não é o Iscariotes, tá? Então, nunca se levou realmente a sério essa possibilidade de ser um desses dois. Ainda mais Tiago, pai de Judas. Alguns até acreditaram que Tiago, filho de Alfeu, fosse o mesmo que escreveu a carta.
Mas nós vamos ver que não é não, tá? O Tiago escreveu a carta, é o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo sobre a Maria, que era virgem, que geralmente se chama a Virgem Maria. Então Maria não teve a sua gravidez por intercurso natural. Ela não teve intimidades com seu esposo e ficou grávida, né? Jesus, ele é filho de Deus e ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que é um milagre. A concepção de Cristo, de Jesus Cristo, é um milagre, né? Então, portanto, o pai de Jesus é o Pai Celestial, né? Mas, diferente do que geralmente os católicos romanos dizem, nós cremos biblicamente que Maria teve uma vida de esposa com José. Tanto que o último versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus diz que Maria não conheceu José até que tivesse concebido Jesus. Então lá, quando nós lemos que ela não conheceu no sentido marital, né, no sentido íntimo, o seu marido, o que Mateus está querendo dizer ali é que Jesus não é filho carnal de José, é isso. E ela não o conheceu, ou seja, ela não teve vida de esposa, vida marital, até que ela concebesse. Então, portanto, depois que ela concebeu, né, depois que ela teve Cristo, ela viveu como uma esposa normal de José, como todas as esposas desse mundo, né? Como você, minha irmã, vive com o seu esposo. E, obviamente, que ela vai ter filhos com seu esposo. Então, ela teve vários filhos. Então, nós não chamamos os irmãos e irmãs de Jesus de primos. Nós dizemos que Jesus teve irmãos e irmãs. Tá? E qual era o irmão mais velho de Jesus? Tiago. Tiago era o irmão mais velho. Tá bom? Tiago era o irmão mais velho de Jesus. E por que nós falamos meio-irmão? Porque é irmão por parte de mãe. Porque de pai não pode ser, né? Só um foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, Tiago, o irmão mais velho de Jesus, é o mesmo que escreve essa carta. Tá? Então, das opções aí que nós temos é isso. E um dos motivos pelos quais fica mais fácil entender o porquê que Tiago é o autor, Tiago, meio-irmão mais velho de Jesus, é o autor dessa carta, que aí geralmente se chamava ele de Tiago o Justo na igreja antiga, né? Tiago o Justo. Ou um outro nome que eles davam também era Tiago Joelhos de Camelo. Aqui eu não coloquei, mas eles chamavam isso, a igreja antiga chamava isso. Ele diz, um apelido carinhoso, né? Porque diz que ele orava demais, ajoelhado, e os joelhos dele ficaram como se fosse um joelho de camelo. Já viu um joelho de camelo? Não, pastor, nunca nem vi um camelo, que dirá o joelho dele, né? O joelho do camelo é uma bolota. Então, se você fica constantemente ajoelhado, aquilo vai calejar. Então, ele tinha calos nos joelhos. Então, era um homem muito piedoso. É isso que esse apelido estranho queria dizer. Tá bom? Tiago, joelhos de camelo, quer dizer que ele era muito piedoso e ele orava bastante. E, de fato, a Bíblia nos relata isso mesmo. Tiago era um homem muito piedoso. Irmão mais velho, meio-irmão mais velho de Jesus. E um dos motivos que, para mim, fica mais claro o porquê que é esse Tiago que escreve a carta é porque, após a morte e ressurreição de Jesus, nós vemos que Tiago toma a dianteira da liderança da igreja de Jerusalém. Tem uma série de referências aí, vai aparecer para você no próximo slide. E você vai ver que, quando relata, após a morte e a ressurreição de Jesus, que os discípulos estavam no cenáculo, lá aguardando a vinda do Espírito Santo, diz que estavam lá os discípulos, Maria e seus filhos. Diz isso lá, na referência. E depois da sequência, no livro de Atos, você vai ver que várias vezes Tiago é referido como se fosse um tipo de autoridade na igreja de Jerusalém. Então, se ele era o meio-irmão mais velho, e você depois vai ver nas referências o porquê que eu estou afirmando que ele é o mais velho, porque na sequência dos nomes aparece o nome de Tiago na frente. E essa era uma maneira pela qual se mostrava qual era o mais velho, o nome vinha primeiro. Então, parece natural que, diante do fato de que ele é um homem de Deus, é irmão de Cristo, os evangelhos relatam que no começo ele não creu em Cristo, ele era incrédulo. Ele, inclusive, não acreditava que Jesus era quem ele dizia ser. Mas depois foi convertido, né? Foi impactado pela mensagem do seu irmão mais velho, né? Que é Jesus Cristo. E aí ele acaba tomando essa dianteira na igreja, o que seria, de certa forma, natural. Então é muito mais lógico nós imaginarmos, pensarmos que Tiago
é quem vai escrever essa carta, porque ele toma essa dianteira do que os outros dois, que é o filho de Alfeu e o pai de Judas. Um outro motivo também, aqui, e a gente já pode perceber já no primeiro versículo da carta, é o fato de que ele escreve para aqueles irmãos que eram os irmãos da diáspora. Segue comigo, aqui diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações. O que acontece? Aqui, quando ele fala tribos da dispersão, é uma maneira como ele está se referindo a cristãos de origem judaica que, após a perseguição que é narrada em Atos 12, eles saem de Jerusalém e se espalham pelo mundo antigo daquela época. Quando fala a respeito de dispersão, algumas versões colocam diáspora. Dispersão de diáspora é essa ideia de judeus que foram expulsos da sua terra e foram espalhados pelos 4 cantos do mundo. Foi isso que aqueles cristãos judeus fizeram a partir do momento que Estevão foi martirizado e começou a perseguição à igreja. Muitos daqueles cristãos judeus, eles não tinham condição de continuar ali com suas famílias. O que eles fizeram? Eles foram embora. Eles foram para muitas regiões, muitas cidades, muitas localidades do mundo antigo. Então, como Tiago, conforme é narrado no livro de Atos, principalmente aí no capítulo 15, verso 13, ele toma essa dianteira da igreja de Jerusalém, é natural nós imaginarmos que ele, como pastor, vamos colocar assim, da igreja de Jerusalém, ele vai escrever uma carta para cristãos judeus que estão espalhados ao redor do mundo. Porque ele é o pastor da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, em grande parte, é formada por judeus que se converteram ao evangelho. São judeus cristãos. Então é um pastor judeu escrever uma carta para irmãos cristãos judeus. Por isso que ele vai dizer as 12 tribos da dispersão. Quando ele fala 12 tribos, ele, de certa forma, está fazendo uma referência às 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel. Mas agora não mais aquele Israel do Antigo Testamento. O novo Israel, que é a igreja. E ele está aí se comunicando com esses irmãos. Então, Tiago, ele escreveu com a autoridade de alguém que pessoalmente viu Cristo ressuscitado. Ele não era um apóstolo. A diferença do Tiago menor e o Tiago maior, que eram apóstolos, ele não é apóstolo, mas ele é irmão de Jesus. E ele é o líder, o pastor da igreja de Jerusalém. Ele que lidera lá. Então, diante dessa autoridade e o fato de que ele viu o Cristo ressuscitado, porque ele estava lá quando Maria e os discípulos estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. Então, com base nisso, o que ele fez? Ele escreve. Ele foi reconhecido como alguém que estava ligado ao círculo dos apóstolos. Ele foi líder da igreja de Jerusalém. Tiago escreveu essa carta para os crentes dispersos como resultado das perturbações registradas em Atos 12. Então, aqui o pano de fundo, né, para a gente entender que Tiago é esse, quem está escrevendo, por que motivo, ok? Quero propor para você aí um esboço didático para te incentivar a caminhar aqui na carta de Tiago. Aqui eu coloquei 5, mas não, tá bom, gente? É 7, tá? Então, tira o 5 e é 7, tá? Os 7 verbos da epístola de Tiago. Hoje nós vamos começar com o verbo perseverar, mas aí vão ter outros. Perseverar, praticar, ensinar, humilhar, esperar, orar e restaurar. Cada um deles resume o tom das exortações e orientações que Tiago traz para aqueles crentes. Então, Tiago, a sua carta, a sua epístola, não é uma carta endereçada para uma igreja. Nós chamamos a carta de Tiago como uma carta geral. Antigamente as Bíblias traziam como uma carta católica. Mas geralmente, né, a gente tem problema com essa palavra. Mas a ideia católica é o quê? Universal, geral. Porque a carta não é escrita para uma igreja. Ela é escrita para várias igrejas, vários crentes. É de leitura geral. E esboçar essa carta é um baita desafio. É difícil você fazer a estrutura dela. Mas eu fiz, e eu estou deixando aí para você, mastigadinho, olha que legal.
tá bom? Você segue aí as divisões, tá? Meus irmãos, eu sei que vocês estão notando, mas nós vamos precisar avançar um pouquinho, tá? Fica tranquilo, depois eu coloco lá no grupo e aí você pode pegar as referências, você não vai perder, tá joia? Qual o alvo da carta? Tiago almeja produzir uma vida cristã fundamentada numa fé frutífera, graciosa, humilde, sábia, esperançosa e piedosa, a partir do Evangelho. Ele quer produzir isso na vida dos seus leitores a partir do Evangelho. Cada uma dessas palavras são palavras que resumem a tônica do desenvolvimento da carta. Ele quer produzir todas essas coisas. Então, a partir daí, nós já percebemos que a carta de Tiago é muito prática. Ela realmente tem esse tom muito voltado à vida cristã. Uma carta excelente. Uma carta que você vai precisar revisitar outras vezes, tá bom? Então aqui um esboço geral, ok? Espero que você conseguiu entender e a partir disso nós vamos caminhar, no desenvolvimento dessa carta. Vamos começar então. Mensagem dessa noite: perseverança e prontidão. Nós vamos caminhar de Tiago capítulo 1, verso 1 até o verso 18. Vamos então caminhar aí do comecinho até o verso 18. Alguns pressupostos que essa carta vai nos trazer, e aí você vai ver isso de maneira muito clara. Todos nós, meus irmãos, passamos por provações. Isso é inescapável, é inevitável eu e você passarmos por provações. O ponto é como nós passamos por elas. Outra coisa é que nós precisamos entender que as provações que existem na nossa vida, elas existem dentro dos propósitos de Deus para nós. Deus tem propósito para nós. E essas provações, elas ocorrem dentro desses propósitos. Uma outra coisa que precisamos também entender é que nós não vamos vencer essas provações se nós não aprendermos a depender de Deus na busca por sabedoria e dependência. Nós precisamos desenvolver uma dependência de Deus em relação à capacitação e sabedoria. Se nós tentarmos passar pelas provações pelos nossos próprios esforços, nós vamos falhar todas as vezes. Precisamos da sabedoria dos céus. E precisamos também desenvolver a dependência do Senhor diária para poder passar por isso. Nós precisamos desenvolver então uma dependência do Senhor em todas as circunstâncias. Uma outra coisa que vamos ver é que quando eu e você nós caímos nas provações, porque nas provações nós podemos vencer ou cair. Quando nós caímos, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Nós, irmãos, caímos nessas provações por causa do coração suscetível à sedução do pecado. Então a culpa não é de Deus, é nossa. E nós também vamos ver que um dos pressupostos que esse texto traz para nós é que Deus é imutável. E Ele não pode ser tentado em absolutamente nada, Ele é santo. Então, portanto, em Deus não há nenhum mal e dele também não procede nenhum mal. Grande ideia. Passe pelas provações pela dependência e evite cair nelas confessando suas carências. Rimou, né? Passe pelas provações pela dependência e evite cair nelas confessando suas carências. Esse é o resumo do texto de hoje. Bom, meus irmãos, então, conforme nós vimos, se as provações são inevitáveis, se de fato entendemos que nós somos suscetíveis a cair nelas por causa da nossa pecaminosidade, a partir desse texto nós vamos poder ver duas posturas-chave para obtermos a vitória nessas provações. Então eu vou ver com os irmãos duas posturas-chave que vão nos ajudar a vencer, a obter a vitória nessas provações. Provações são inevitáveis, nosso coração é suscetível à queda, nós precisamos desenvolver a dependência de Deus. E a partir disso, então, vamos ver a primeira? Vamos! A dependência de Deus é a chave para passar pelas provações. A dependência de Deus é a chave
para passar pelas provações. A partir do verso 2 nós vemos isso. Do verso 2 ao verso 4, nós vamos ver que as provações, elas fazem parte de um propósito de Deus para nós. Então nós temos que parar de achar que dá para fugir da provação. Não dá. Elas fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. E se fazem parte do plano de Deus, quem é que pode frustrar os planos de Deus? Ninguém. Ninguém pode. Então você vai passar por provação. Aceite que dói menos. Eu vou passar por provação. É melhor eu aceitar que dói menos, né? Vamos nos preparar para isso. E nós vemos isso aí a partir do verso 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Não se revolte. Entenda o propósito. Aceite com alegria. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, a primeira coisa que nós vemos é isso. Não tem como nós escaparmos das provações. Portanto, nós temos que entender que, primeiro, elas são inevitáveis, conforme eu disse, e que há um propósito de Deus ao permitir que nós passemos por elas. Então, a primeira coisa, se você quiser colocar aí, copiar, é que as provações, elas são como um treinamento espiritual que nos aperfeiçoa. As provações, elas são como um treinamento espiritual que nos aperfeiçoa. Há uma finalidade. Nós não somos salvos por Deus para propósito nenhum. Nós somos alcançados pelo Evangelho para sermos aperfeiçoados. E as provações fazem parte disso. Eu vi uma ilustração uma vez interessante. Uma pessoa dizendo que o diabo é o sparring de Deus. O que é o sparring? Sparring é aquele... ele não é o treinador, mas é como se fosse parte do treinamento. É aquele que auxilia o boxeador a pegar resistência, força e agilidade. Então o boxeador ele tem que socar, ele tem que dar finta, gingar, ele tem que resistir às pancadas. E o sparring é aquele que se submete a ser o oponente, vamos colocar de mentirinha, não de mentirinha, que mentira não é uma boa palavra, mas como se fosse um tipo de treinamento. A luta não está valendo, mas ele está treinando. E naquele momento é necessário o quê? Aquela pessoa para treinar. Porque alguns esportes você não consegue fazer sozinho. O boxe, por exemplo, não tem como. Você precisa de alguém para você lutar. Senão como é que você vai conseguir lutar? Você vai vencer quem? Não tem jeito. Então esse sparring, o que ele faz? Ele é o responsável por fortalecer. E o diabo é o sparring da igreja. E olha, o soco dele é pesado. Né? Ele bate forte. E todas as provações as quais Deus permite que ele lance sobre a igreja, com tentações e, enfim, planos ardilosos, são meios pelos quais Deus permite para que ele venha treinar a igreja. Então é aquela história, Eu já ouvi isso na igreja. Não pede paciência para Deus não, porque se você pedir, Deus vai mandar prova. Mas, gente, você não precisa nem falar isso. Deus vai mandar prova, você pedindo ou não. Então você precisa desenvolver paciência. E aí aquela pessoa difícil de lidar, aquela pedrinha, bem pontudinha no sapato, às vezes é um recurso de Deus para poder treinar você nisso. Pastor, não fala uma coisa dessa. Meu irmão, minha irmã. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar, conforme está escrito no texto. Então, muitas das vezes, a família que você nasceu é um baita sparring de Deus na sua vida. Pode ser que sim. Enfim, cada um de nós tem circunstâncias e circunstâncias. Mas o fato é encarar as provações como esse meio de treinamento de Deus. Outra coisa que nós vemos aí, a partir do verso 5 até o verso 7, é que é necessário sabedoria para passar pelas provações. Nós precisamos desenvolver o hábito, realmente, a prática de buscar e pedir sabedoria a Deus, que é a tônica aqui. Acompanhe comigo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, então levanta a mão aí, Eu preciso de muita sabedoria, sem sombra de dúvida, eu imagino que você também. O que diz o texto? Peça a Deus, que a concede livremente a todos. No caso, todos aqui são os crentes, Sem criticar. O que é o criticar? Se você pedir, ele vai te dar.
Esse é o tipo de dom que Deus, Ele está liberando. Ok? Então não tem estoque reduzido. Pode pedir, Ele vai te dar. É isso que Ele quer dizer. Ele dá a todos. Todos aqueles que pedem de maneira humilde sabedoria do Senhor, Ele dá. Ele vai dar. Então peça. E lhe será dada. Peça, porém, com fé. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e inconstante em todos os seus caminhos. Quando você dá uma olhada para esse texto, é um pouco estranho. Ele começa dizendo, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos, sem limites, né? Sem crítica à ideia, Ele dá a todos, livremente. E Ele vai te dar, mas peça sem fé, porque o homem que pede sem fé, ele está ali vacilando. Mas que sentido é isso? Se eu pedir com fé, estou vacilando? Como eu consigo vacilar? Bom, meus irmãos, quando nós estamos passando por provações, por lutas, por dificuldades, nós temos a tentação de começar a pensar que as soluções que o mundo costuma dar para os problemas são soluções válidas. São soluções válidas. Você vê, por exemplo, o nosso contexto brasileiro. Geralmente as pessoas que estão em posição de liderança, seja na política ou instituições, elas acabam adotando o que alguns chamam de maquiavelismo. De onde saiu isso? Saiu de um autor do período da Renascença chamado Maquiavel. Então de Maquiavel vem aquela ideia de que o fim justifica os meios. O que isso quer dizer? Mentir errado. Mas se for por uma boa causa, de repente não é. Depende dos fins. Quais são os fins? Quais são os objetivos? O que você quer fazer? Dependendo do que você quer fazer, vale a pena. Geralmente não vale, é errado, mas dependendo dos fins, vale. Ok? E você pode pegar muitas coisas que a palavra de Deus julga como errada, e diz ser errada, e que as pessoas começam a desenvolver esse tipo de mentalidade. Isso é errado. Mas como eu preciso alcançar esse objetivo, então isso não é tão errado. Eu posso fazer isso porque o meu alvo é maior. E aí você pense, teria muitas outras coisas as quais a gente poderia ver isso. Então o carro que você tem está todo arrebentado e você precisa vender. E aí o que você vai gastar para poder fazer uma revisão e vender o carro de uma maneira responsável para alguém vai consumir um bom dinheiro. Mas você pensa, não, mas eu preciso vender esse carro porque eu preciso pagar uma dívida. Então diante da necessidade que eu tenho de pagar a dívida, eu acho que vale a pena eu cobrir o carro de massa, fazer umas gambiarra e passar para frente. Afinal de contas, eu peguei ele assim também. Então, o fim justifica os meios, entenderam? Então, essa é uma das maneiras que o mundo geralmente soluciona problemas. É assim que o mundo faz. Talvez você pense, eu preciso fazer isso, é muito importante. E diante disso, infelizmente, eu não vou poder focar tanto nas coisas de Deus. Mas Deus sabe que isso é muito importante. Então, diante dos fins, os meios são justificados. A tentação é essa. Nesse sentido, meus irmãos, nós começamos a duvidar das soluções que Deus propõe. A gente começa a achar que não é bem assim. Que é muito radical. Que se eu fizer do jeito de Deus, vai dar errado. Ou vai sair de uma maneira que eu não gostaria, que eu acho que não é bom. Sendo que Deus disse que o bom é o que Ele diz ser bom. A gente começa a duvidar disso. E é por isso que o Tiago diz, mas se você pedir, peça com fé, sem duvidar. Duvidar do quê? Da sua fé? Não. Da sabedoria que Deus vai te dar. Do discernimento que Deus vai te dar. Da orientação que Deus vai te dar. Da saída que Ele vai te propor. Pode ser que a saída que Ele vai te dar vai ter um custo alto de decisão. Mas, partindo do princípio bíblico de que Deus é bom, Ele é justo, Ele é sábio e Ele é santo, você crê que Ele vai te dar uma saída ruim? Então depende.
Você deveria dizer que não, mas muitas das vezes as pessoas dizem que sim. Então esse é o problema. É começarmos a achar que a sabedoria que Deus vai nos dar não é tão sábia assim. Então, você precisa desenvolver a prática de pedir sabedoria a Deus para resolver os dilemas que você tem, as provações que você vai passar. E eu também. Né? Pense um pastor, diante dos dilemas que ele tem. Muitos pastores têm buscado soluções conforme os moldes do mundo. Talvez naquele primeiro momento pareça um baita benefício, mas a longo prazo, como é que estão as igrejas? Não é benefício não. Então, não duvide do que Deus lhe der em questão de sabedoria. O conselho de Deus é sempre melhor. Peça, creia e receba esse conselho, receba essa sabedoria. O que o Senhor tem a te dar de direcionamento é o melhor que existe. Não tem consultoria tão boa quanto a de Deus. Eu garanto para você. Tá bom? Então, portanto, não cogite as soluções do mundo, mas peça direção a Deus. Outra coisa que nós vamos ver, meus irmãos, dentro aí dessa dependência do Senhor que vai nos ajudar a passar pelas tribulações, é o fato de que a nossa condição social, ela não produz, muitas das vezes, uma dependência do Senhor na aprovação. O que eu quero dizer? Nós temos que aprender a dependência de maneira prática. E, às vezes, a condição social da pessoa ou os recursos que ela tem pode ser um fator de dificuldade para ela aprender a dependência do Senhor. Veja bem, aqui eu não quero dizer que pobreza é santo e que riqueza é pecado. Longe disso. Na Bíblia tem homens muito prósperos que são santos e homens que não são tão prósperos que são pecadores. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Riqueza é pecado, pobreza é santidade. Né? Não. Mas muitas das vezes, as riquezas ou a nossa posição social pode causar em nós um sentimento de segurança a partir da nossa própria capacidade. E isso é uma armadilha para os nossos corações, isso vai nos atrapalhar a passar nas provações. Acompanha comigo. Mas o irmão de humilde condição deve gloriar-se na sua alta posição. Aqui é estranho, né? Como é que um irmão de humilde condição está em alta posição? E o rico na sua humilhação. O que Tiago quer dizer aqui? É que a pessoa que às vezes fica um tanto quanto envergonhada da sua pobreza ou da sua humildade de condição, ela não para pensar que muitas das vezes a pobreza piedosa, ou a pobreza eu não estou falando miséria aqui, tá bom, gente? É uma vida humilde, módica. Uma vida humilde, piedosa, diante de Deus, é alta posição. Porque a pessoa humilde, por questão de necessidade, ela aprende a depender mais de Deus. Senhor, deu dia 15. E agora? O que eu vou fazer? Me ajuda, Senhor. Ora, depende, se coloca à disposição. E o Senhor faz o quê? Abre as portas. A gente aprende a ter maior dependência. Agora, se está tudo azul na sua vida financeira, louvado seja Deus por isso, é uma bênção. Você tem que tomar cuidado, porque aí o seu coração começa a descansar na sua condição. E aí você aprende, mesmo sem perceber, a depender menos de Deus. Porque os seus problemas estão todos resolvidos, suas contas estão todas pagas, você não tem dor de cabeça. E olha, gente, não se engane também não. Tem muita gente que às vezes tem uma condição financeira um pouco melhor, mas está cheio de dívida também, viu? E está cheio de aperto. Nesse Brasil nosso tem de tudo, né? Mas o ponto aqui não é que riqueza é pecado e pobreza é santidade, não é isso? É a ideia da sua dependência. Então nós precisamos, o ponto aqui é nós precisamos desenvolver uma dependência. E pode ser que uma vida mais humilde vai te ajudar a desenvolver mais dependência do Senhor. Isso daqui é um santo remédio para corações que não dizimam e não ofertam porque acham que vai faltar. Sabia? Dizime, oferte. E eu não estou fazendo apelo financeiro a ninguém, não. Estou colocando isso como uma aplicação para a sua vida. Faz isso. Aprende a depender do Senhor. Senhor, está aqui, sendo fiel ao Senhor. O Senhor sabe da minha condição. Com isso eu não quero dizer que não é para você pagar a luz, não é para você pagar aluguel, não é para fazer compra, nada disso. Aqui a gente não fala isso. Porque tem lugares por aí que manda fazer isso aí. Não. Você vai cumprir com as suas responsabilidades do mês
E aí você também vai dizimar e vai ofertar. E você vai dizer: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso para cuidar da minha família. Eu quero aprender a desenvolver a dependência do Senhor. Se coloque em oração, dependa dele, e você vai ver o milagre da provisão na sua vida. Eu garanto, porque eu já vi isso muitas vezes. E muitas das vezes continua a ver. Então esse é o problema. A gente quer ter uma condição financeira maravilhosa, sabe para quê? Para não depender de ninguém, nem de Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. O crente ele não pode viver uma vida em que ele não depende de Deus. Como assim? É pecado isso. Nós precisamos desenvolver uma vida de dependência. Aqui eu não estou dizendo que é para você passar perto, nem isso, mas você precisa desenvolver a dependência, porque vai ser ela que vai te ajudar a passar pelas provações. E aqui Tiago coloca como se fosse uma poesia, algo muito interessante em relação àqueles corações que descansam na riqueza. Ele diz: porque passará como uma flor silvestre. O quê? O rico. O rico ele vai passar como uma flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Então, a pessoa que confia nas suas riquezas, que faz dela a sua segurança, ela vai encontrar esse fim. E aí tem os ditados, né? Caixão não tem gaveta e coisas assim. A gente sabe que não vale a pena confiar em riquezas desse mundo. Então, portanto, a nossa condição social, ela não vai, de fato, produzir condições totais para nos ajudar a passar pelas provações dessa vida. Inclusive, dependendo, ela vai atrapalhar a desenvolver a dependência. Nós precisamos aprender a ter a dependência do Senhor todos os dias. E eu garanto, a dependência do Senhor vai te enriquecer espiritualmente mais do que qualquer riqueza desse mundo. E por fim, para fechar esse procedimento, essa postura, essa primeira, nós vemos que a perseverança nas provações, ela vai render para nós muitas recompensas. Nós só vamos conseguir perseverar se nós somos provados, porque não há possibilidade de perseverar sem provação. Tem. É possível você perseverar se você não for provado? Você vai perseverar no quê? Você só consegue perseverar se tiver uma provação para você perseverar. Então é por isso que Deus também permite as provações, porque Ele quer te recompensar. Ele quer te recompensar. Ele quer te abençoar. Ele quer poder te galardoar com galardões eternos. Olha o que nós vemos aí no verso 12. Feliz, abençoado é o homem que suporta a provação com perseverança. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, a provação é o meio pelo qual eu e você vamos poder expressar, provar, materializar o nosso amor por Deus. É num calor da provação que eu e você podemos manifestar todo o amor que nós temos por Deus. É no meio das tribulações que nós vamos poder depender de Deus, buscar a Deus, aprender de Deus e amar mais a Deus. E Ele, ao ver a expressão desse amor em meio às provações, Ele levará as nossas ações, que são motivadas por esse amor, em consideração, e no reino celestial nós seremos galardoados, nós seremos recompensados, nós receberemos a coroa da vida. Então aqui nós somos levados à ideia de um atleta que abre mão de todas as coisas, conforme o próprio apóstolo Paulo diz em várias cartas. Abre mão de todas as coisas, sofre todas as coisas, suporta todas as coisas, porque ele busca um prêmio, uma riqueza maior, uma riqueza celestial. Deus quer dar isso para mim, Deus quer dar isso para você. Ele já tem nos dado a salvação, que é o maior de todos os dons e bênçãos. Às vezes tem pessoas nessa vida que dizem o seguinte: para mim isso não importa, o importante é que eu vá para o céu. Sabe o que isso me parece? Fazendo um parênteses aqui.
Parece aquela criança birrenta, que foi teimosa e que perdeu a recompensa que o pai e a mãe daria, e que diante da sua rebeldia viu que perdeu, ela vira e fala assim: ah, eu nem queria mesmo. Se não me engano, tem até um episódio do Chaves que tem uma coisa assim, né? Tem que lembrar qual é, né? Ah, eu nem queria mesmo. Ah, eu nem gosto disso mesmo. Coração birrento. Quando a gente vê que a gente preferiu ser desobediente e perdeu a bênção, aí a gente começa a desmerecer a bênção. Ah, não, o importante é eu ir para o céu. Cuidado. 2 Coríntios 5:10, eu já falei. Lá tem também retribuição pelo mal. Enfim, não sei o que é isso lá. É um texto difícil também, né? Mas vamos parar de depreciar as recompensas celestiais do Senhor, porque às vezes a gente fica depreciando elas. Nem queria isso mesmo, nem tem graça mesmo, nem gostava mesmo. Gente, vamos parar com isso. Se por acaso há alguém aqui que faz isso, a gente tem que dizer, não, tem que ser como o apóstolo Paulo, porque eu perco todas as coisas, porque eu me esmurro, a fim de que, pregando a outros, eu não seja reprovado, porque suporto todas as coisas. Ele diz isso em vários lugares, porque ele sabe a recompensa que o espera. Finalzinho lá de 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, não é isso? Guardei a carreira, né? Guardei a fé. Desde agora, como para sempre, está-me reservado o quê? A recompensa. Ele lutou por isso. Não é pecado você lutar pela recompensa. Seria errado se você fizesse as coisas para Deus só visando isso. Mas como nós fazemos porque amamos a Deus, Deus quer te abençoar, Ele quer te galardoar. Se Ele quer te galardoar, por que então você não vai correr atrás disso? Ele quer te dar. É como um pai, uma mãe que quer dar um prêmio. A gente vira para os nossos filhos e fala: filho, filha, estuda, fim de ano, você vai ganhar uma recompensa do pai ou da mãe. A gente quer incentivar eles. Tudo bem que eles têm que estudar, não é necessariamente por isso. Mas é errado um pai ou uma mãe querer recompensar os filhos? Qual o problema? E aí eles se esforçam e chega no final do ano, o que eles obtêm? A recompensa. Ou um filho, uma filha que entra para a faculdade, se esforça para passar no bom vestibular, os pais vão lá, se a família tem condição, abençoa de alguma forma. Ou quando forma, conseguiu passar por uma faculdade com todas as lutas, os pais vão lá e recompensam. Errado fazer isso? Se entre nós não é errado, por que errado Deus fazer? Errado é nós rebaixarmos as recompensas de Deus, achando que elas não têm valor. O que não tem valor, meus irmãos, são as coisas que nós trocamos nesse mundo por elas. A gente pega as recompensas celestiais e trocamos por quinquilharias. Fica aparecendo aqueles programas de televisão. Você ganhou lá uma geladeira duplex, daquela que você coloca o copo lá e sai a Coca-Cola gelada, né? E aí tá lá com fone. Você troca por um cacho de banana? Sim. É isso. Você troca por um pente de cabelo? Sim. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão trocando coisas excelentes por quinquilharias, comparado a essas riquezas. Então, aqui nós vemos, meus irmãos, conforme eu disse, diante das provações, a dependência de Deus é a chave para passar por elas. É preciso ser provado para ser aprovado. Cada uma dessas aplicações que eu acabei de dizer já está no slide, tá bom? Nós vamos pular para a próxima, depois você pode anotar aí. Segunda postura que nós podemos ver diante das provações é essa: a confissão do nosso pecado é a chave para não cair nas provações. A confissão do nosso pecado é a chave para não cair nas provações. Então você veja que tem uma diferença, né? A primeira postura que eu disse é a dependência de Deus é a chave para passar pelas tribulações, pelas provações. Nós estamos passando por elas. E aí aprender a desenvolver uma dependência de Deus vai ser essa chave para passar por elas. Aqui, a ideia de confissão do nosso pecado não é
Não é confessar o seu pecado, é confessar que você tem pecado, que você é pecador e que você é suscetível a cair. Ao fazer isso, você vai preparar o seu coração a estar mais atento às armadilhas que o inimigo, seu próprio coração, lança diante de você. Tanto Satanás, quanto o mundo, quanto o nosso coração, colocam as cascas de banana na nossa frente. O difícil é quando a gente vê a casca de banana e, conforme aquela piadinha bem ruinzinha, mas verdadeira, diz, puxa, vou cair de novo. Então você está vendo a casca e fala, puxa, eu vou cair de novo. Não há necessidade disso. Se você reconhece quem você é, um pecador carente da graça de Deus, você vai evitar cair. Você vai saber onde está a fonte do problema e você não vai cair tantas vezes. Vamos dar uma olhada então, a partir aí do verso 14, 13. Aqui nós vamos ver do 13 ao 16 que o motivo das nossas quedas somos nós mesmos, não é Deus. Então pense, nós estamos falando de provações, são testes. É como uma pista de corrida com obstáculos. Muitas das vezes nós estamos pulando vários obstáculos. Em algum momento o nosso pé esbarra em um deles e a gente cai. Infelizmente, nessa corrida da vida, com tantas provas à frente, é possível e, na verdade, até esperado, diante das nossas limitações, que nós caiamos. É mais ou menos como uma pessoa atlética como eu querer participar de uma prova dessa. Mais cedo ou mais tarde eu vou cair, provavelmente no primeiro. Então, o que vai acontecer? Nós vamos cair. Mas quando nós caímos, a culpa não é de Deus. Nós temos que entender que a responsabilidade é nossa. Tudo isso surge por causa dos nossos corações que são suscetíveis à sedução do pecado. Acompanhe comigo, verso 13. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o desejo tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Então, primeira coisa que a gente vê, o motivo pelo qual nós caímos não é Deus nos derrubando. Somos nós mesmos. O nosso coração é suscetível à sedução do pecado. É a nossa condição, somos pecadores. Por isso que nós precisamos confessar isso. Nós precisamos admitir, nós precisamos reconhecer. Eu tenho uma natureza pecaminosa. As provações vão tentar, vão provar, vão criar essa situação na qual o meu próprio coração é seduzido pelo erro. Eu preciso reconhecer isso. Quando eu e você caímos, é eu e você que caímos. Não é Deus que nos derruba. Então, conforme podemos ver aí no verso 14 e 15, caímos porque queremos. Caímos porque queremos. Nós caímos porque queremos. No verso 13 a gente vê que Deus não derruba ninguém. Na verdade, ele nem pode ser derrubado. Ele não pode ser tentado. E ele mesmo não tenta ninguém. Até mesmo porque se ele tentasse, ele estaria caindo. Caindo porque ele negaria a sua natureza santa e verdadeira. E ele não pode fazer isso. Então, quando eu e você caímos, nós caímos porque nós queremos. E a gente precisa reconhecer isso. Porque você cai uma vez, a culpa não é minha. Você cai 2 vezes, a culpa não é minha. Você cai 3 vezes, a culpa não é minha. Aí começa, Deus não me ama, Deus está permitindo isso. O que Deus quer na minha vida? Por que Deus não me ajuda? Meu querido, minha querida, você está caindo é porque você está caindo, não é porque Deus está te derrubando. A gente começa a transferir essa culpa. Não pode fazer isso. Nós caímos porque nós queremos. No final das contas, é o que diz o verso 16. Nós acabamos nos enganando. E é por isso que ele diz. É isso que quer dizer, meus amados irmãos, não vos enganeis.
não vos enganeis, porque quando a gente começa a achar que é Deus que está nos derrubando, a gente está querendo transferir uma culpa que é nossa. E nós não estamos vendo o maior problema que nós temos, que é o nosso coração rebelde. Nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. É o nosso coração que é rebelde. É o nosso coração que nos derruba. É o nosso coração que nos faz cair. É o nosso coração que se deixa seduzir pelo pecado. E a gente fica se enganando, dizendo que a culpa é de Deus, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe, a culpa é do Lula, a culpa é do governo, entendeu? Nós caímos porque nós queremos. Temos que assumir isso. Porque a partir disso, nós vamos ficar mais atentos. Eu vejo que eu tenho esse pecado na minha vida, eu vejo que eu tenho essa dificuldade. Então eu não vou caminhar por aqui. Eu vou tomar cuidado com isso. Eu vou ficar atento. Eu vou me livrar disso. Eu vou buscar transformação. Porque eu já caí nessa casca de banana várias vezes. Eu não quero continuar caindo. Você sabe quem é que está jogando a casca lá na frente? A gente mesmo. A gente cai na casca, levanta, pega a casca, joga lá na frente e anda em sentido a ela para cair de novo. E a gente cai, a gente levanta, a gente pega a casca, joga lá na frente, anda, cai nela de novo. Essa é a vida de muitas pessoas que não reconhecem o seu próprio pecado. E toda vez que pega a casca e olha, antes de jogar e fala, poxa Deus, por que o Senhor colocou essa casca de banana aqui? Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Parar de jogar a responsabilidade nas costas de Deus. Nós estamos nos enganando. E nesse sentido, nós temos que reconhecer, meu irmão, minha irmã, que Deus é imutável. Ele nem é sujeito às tentações e nem sofre perturbações espirituais em relação a elas. Deus não pode ser tentado. Deus nem tem atração à tentação. Ele não pode cair. Nós sim, por causa da nossa natureza. O pecado entrou nas nossas vidas desde os nossos primeiros pais. E desde então, ele tem se feito presente. Deus não tem como ser a fonte das nossas quedas. Nós precisamos reconhecer isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que quer dizer não há mudança nem sombra de variação? Imutável, não muda, é sempre igual. Uma sombra, ela muda dependendo do horário do dia, não é? Tanto que tem até o relógio solar. Assim, alguns fazem, na escola estuda isso, né? Faz o relógio solar, aí dependendo da posição do sol no céu, aí a sombra vai marcar que hora do dia é. Por quê? Porque o sol tem variação. As coisas nesse mundo têm variação. Eu e você temos variação. Hoje você acorda bem, na hora do almoço você já está perturbado, na hora do café você já está totalmente transtornado, chega à noite, aí você ora, pede graça ao Senhor, aí vai dormir com muita dificuldade, no outro dia mesma coisa. Aí tem dia que você está bem, está sorridente, bom dia, né? Manda mensagem, incomoda o povo, manda mensagem para parente, está radiante. Aí chega alguma coisa, já quer esganar alguém. Nós sofremos variação. Ama a pessoa, aquela pessoa é uma bênção. Aí a pessoa é pecadora, obviamente, dá aquela pisadinha de leve no pé. Já não ama a pessoa mais. A pessoa já não é tudo aquilo que ela achava que era. Nós sofremos variação, Deus não sofre. Conheceu Cristo, começou a vir na igreja. Que bênção, não, o povo de Deus é uma bênção. Puxa, como eu imaginava que os crentes eram muito xarope, e eles são uma bênção, e todo mundo ama. E assim, muitos crentes são uma bênção, e tem muito crente que é xarope também. Mas fica, né? Nossa, que bênção, que coisa maravilhosa, por que eu não vim antes? Nossa, estou feliz, estou radiante. Aí vai passando-se os meses e vai descobrindo que a igreja é formada por pecadores salvos pelo sangue de Cristo. Aí já começa. Nós sofremos variação. Deus não sofre. Deus não sofre variação.
E são as nossas variações que produzem essas coisas. Nós precisamos reconhecer isso. E olha o que Deus faz por nós, meus irmãos. Isso a gente precisa reconhecer também. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, nós temos que reconhecer que Deus é santo, imutável, verdadeiro e bom, e que recebemos essas coisas todas dele, por meio da sua graça. E que pela graça nós somos gerados pela palavra para cumprir os propósitos de Deus. Então, resumindo aí, nós caímos por causa das nossas fraquezas. Isso não é ação de Deus, porque Deus é santo, imutável, bondoso. Eu e você, não. E quando somos essas coisas, só somos porque Deus nos dá isso. Porque de nós mesmos, nós não somos. Nós temos que aprender a parar de colocar a culpa dos nossos fracassos em Deus. Parar de colocar a culpa dos nossos fracassos em Deus. E começar a assumir os nossos pecados. E, a partir disso, buscar a graça de Deus. Aí sim, nós não vamos cair mais nas provações. Vamos cair em algumas, mas vamos cair menos, porque nós estaremos atentos. E nós buscaremos o remédio para esse problema, que é a graça de Deus, e não nós mesmos. É por isso que muitas das vezes as pessoas se tornam escravas do pecado. Elas não querem abandonar o pecado, racionalizam o pecado, justificam o pecado, alisam o pecado e são mortas por ele. Mas quando nós reconhecemos de fato que somos pecadores, precisamos ser libertos disso, e que vamos cair se dependermos de nós mesmos, nós começamos a buscar a solução em Deus. E aí, a partir dessa postura-chave, da confissão da nossa pecaminosidade, nós não caímos mais tanto nas provações. Somos libertos delas. Conseguimos nos reerguer quando caímos e seguimos em frente. Então, o alvo aqui desse capítulo é fazer com que aqueles crentes que vão passar por provações de perseguição, prisão, agressão verbal, a perseguição à sua família, uma série de coisas, porque são judeus e porque são cristãos, é uma somatória bem complicada naquele tempo para esse tipo de cristãos, eles enfrentariam muitas lutas e as provações seriam presentes. Como eles conseguiriam passar por tudo isso? Mas sabe o que é extremamente encorajador para o meu coração e para o seu? Meu irmão, é saber que Jesus ele foi provado e tentado em tudo. Talvez você pense, como Jesus foi tentado se ele é Deus, mas ele também é homem? A diferença é que ele não tinha o pecado, então por causa disso ele conseguiu vencer todas as tentações. Mas ele foi tentado, a Bíblia diz isso. Então ele foi provado pelos seus, ele foi provado pela liderança judaica, ele foi provado por outras pessoas, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Já parou para pensar nisso? E se Satanás aparecesse na sua frente e te oferecesse as coisas que ele ofereceu para Jesus, você acha que você ia conseguir resistir? Eu já te digo de imediato, eu não. Eu acho que ninguém aqui foi tentado pelo próprio Satanás, né? Não acho que o meu pedigree espiritual chegou a tanto. Eu acho que foi um soldadinho raso dele lá que me fez cair muitas das vezes. Ele não, né? Quem sou eu, né? Para ter esse cacife. Pois o próprio Satanás chegou diante de Jesus e tentou ele 3 vezes. Não foi uma não, foi 3. E não é só ele não, porque ele também ficava pedindo a cabeça de Pedro. Ele tentou mais gente. E não foi só Pedro não, ele conseguiu levar Judas para distante. Então teve gente que se perdeu. Mas ele tentou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi tentado pelo próprio opositor, o inimigo, Satanás, a serpente. E ele perseverou. Ele não caiu. Ele foi provado em todas as coisas. Ele foi provado no julgamento diante do Sinédrio. Ele foi provado no momento da tortura. Ele foi provado enquanto carregava a cruz. Ele foi provado na cruz. E ele venceu cada uma dessas provações e cada uma dessas tentações. Então Jesus foi provado e tentado. E ele conquistou a vitória para que por meio dele, ou por ele,
eu e você, pudéssemos ser mais do que vencedores em todas as coisas. Nós temos o poder de Cristo agindo em nós, nos capacitando a vencer essas provações. Então o alvo é: corra para Cristo. Quando a provação vier, busca essa capacitação e esse poder em Cristo. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, nós lemos que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como nós, mas sem pecado. Ele não pecou. Nós vemos também em Romanos capítulo 8, verso 37, dizendo: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus Cristo, eu e você somos mais do que vencedores nas provações, enfrentando as tentações e nas lutas que nós temos. A saída, meu irmão, minha irmã, para as provações que virão a partir do momento que esse culto terminar. O inimigo já está, talvez, esperando para, de alguma forma, lançar um obstáculo sobre a sua frente. O segredo é confiar em Jesus e depender dele, do seu poder capacitador para passar por essas provações vitoriosos. Porque em Cristo, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores.